Deputado, vamos começar sobre o assunto mais recente, que o senhor causou aí uma polêmica nas redes sociais. O projeto que ajustou o recebimento dos subsídios de secretários do governador do estado. Conta pra gente sua visão sobre esse fato. Veja, Narciso, como já foi noticiado pela imprensa, no início de agosto, o STF julgou inconstitucional 2 leis sergipanas. Leis essas que fixavam o salário do governador, bem como uma outra lei que fixava o salário dos deputados estaduais. No caso do governador, porque tinha uma vinculação com o salário dos desembargadores. Afinal de contas, nos últimos 10 anos, os únicos, vamos dizer assim, que tiveram reajustes constantes no Brasil e em Sergipe não foi diferente, foram os membros da magistratura e os membros do Ministério Público. Por isso, o governador do estado vinha, ano após ano, tendo também esses reajustes com base nessa lei que foi declarada inconstitucional. Para resolver essa situação, o STF determinou também que a Assembleia aprovasse uma nova lei dentro do que diz a Constituição e votamos semana passada. Lá nós fizemos um debate, nós apresentamos uma emenda e aí onde foi que gerou toda uma confusão, porque a nossa emenda pretendia que o governador não recebesse o salário que ele recebeu mês passado, de 35 mil, mas sim o salário do governador que recebeu no final de 2015. Por que o deputado George fez isso? Por um simples motivo. De 2014 a 2015 até hoje é o período que os servidores do Poder Executivo Estadual estão sem nenhum tipo de recomposição inflacionária, acumulando perdas aí que superam a casa dos 30%. Então, na minha visão, era injusto que o governador fosse a única pessoa dentro do Poder Executivo que de 2014 a 2021 tivesse 30% a mais em seu salário, baseado numa lei, lógico, mas que foi declarada inconstitucional. E aí nós tivemos um grande debate, né? Alguns colegas votaram com a nossa emenda. A nossa emenda era para reduzir de 35 para 27 mil. No final, emenda rejeitada, projeto aprovado, nós votamos contra. Nós votamos contra por não concordar, Narciso, com o valor de 35 mil. E aí surgiu aquela polêmica se houve reajuste ou não. Você até me consultou, né? Fizemos um debate aqui no Zap também, né? Naquele dia à noite. E eu lhe expliquei, Narciso, depende da visão da pessoa que esteja analisando o caso. Se a pessoa entender que uma norma inconstitucional não gera direito de quem estava ali recebendo, sim, foi dado um reajuste. Mas se a pessoa entender que não, o que importa é o último salário que o governador recebeu no mês, por exemplo, de julho, é o mesmo valor, ou seja, não tem que se falar em reajuste. E aí gerou-se também nas redes sociais um grande debate, a sociedade cobrando, lógico, os parlamentares. Nessa semana nós voltamos na Assembleia na terça-feira com o próprio colega deputado Irã, né, fazendo uma manifestação sobre o acontecido. O deputado George, mais uma vez, foi para a tribuna, mas, a partir de agora, a Assembleia legalizou os aumentos inconstitucionais que o governador Belivaldo teve ao longo desses últimos anos. Para os parlamentares não houve alteração nenhuma? Nenhum. O salário dos deputados permanece o mesmo, né, o mesmo de 2014, final de 2014 foi aprovado, que está valendo desde 2015. E aí, lógico, né, como eu disse, continuamos apenas acompanhando os aumentos de desembargadores, juízes, promotores, procuradores de justiça, conselheiros do Tribunal de Contas e, com relação ao Poder Executivo, todos que trabalham sabem, né, a dificuldade que vem passando, inclusive, né, tem servidores hoje no Estado que recebem de vencimento básico menos de um salário mínimo. Me diz uma outra coisa, deputado. 46% da população sergipana passando fome. Como é que o senhor, como representante do povo, analisa esse dado? Veja, bastante crítico, né? Saiu esse levantamento, acho que divulgaram essa semana, Narciso. Demonstra não só Sergipe, e a gente tem que fazer justiça, né? Vários estados estão passando nessa mesma dificuldade. A gente está percebendo, inclusive, que a cada dia que passa, né, a inflação corroendo o poder de compra. Saímos de uma pandemia onde várias pessoas perderam seu emprego, diminuíram também a sua condição de vida, e aí sai e acontece isso, Sergipe, com esse número grande, né, de pessoas passando dificuldades e sendo consideradas pobres. Também, na minha avaliação, Narciso, além da conjuntura federal, também demonstra que a política adotada na assistência social do Estado de Sergipe ao longo desses anos
também não se comportou como deveria, não conseguiu empoderar o sergipano para que ele saísse e se mantivesse, né, numa situação não mais de pobreza. Especialmente eu faço essa crítica porque sempre denunciei que tem dinheiro, por exemplo, no Fundo de Combate à Pobreza. Quantas entrevistas eu já dei ao seu programa e dizia, no Fundo de Combate à Pobreza tem quase 100 milhões de reais parados, apenas rendendo, o governador utilizando muito pouco. É tanto que agora todos aqueles benefícios do Cartão Mais, dos auxílios que o governo estadual criou, está tirando desse dinheiro que estava ali acumulado. Não sei se não deveríamos ter tirado antes, incentivado aí as pessoas numa qualificação, fazendo com que o mercado também pudesse comportar esse cidadão, porque o que nós percebemos é isso. As pessoas não estão conseguindo, até pela diminuição dos empregos, terem as suas oportunidades e aí, infelizmente, vindo passar necessidade. Então, na opinião de Geórgio, faltou uma ação mais efetiva do governo do estado para o combate à pobreza no estado. Veja, isso potencializou com a conjuntura nacional que nós estamos vivendo, na minha avaliação. Não vou apenas apontar para o governo do estado, a gente sabe que a conjuntura nacional também não está bem, mas eu acredito que se o governo tivesse agido com um pouco mais de antecedência, utilizado esses recursos, né, na formação, para que esse cidadão pudesse se desenvolver, eu acho que a gente estaria hoje num momento um pouco melhor. Lógico que com a diminuição dos empregos, com a inflação aumentando, com as dificuldades, a gente fala direto na Assembleia, um botijão de gás a R$100. Um assalariado não vai conseguir. Imagine quem não tem nem um salário no final do mês, Narciso. Deputado, como é que está o trabalho hoje internamente na Assembleia Legislativa? O senhor é de oposição, permanece na bancada de oposição. Como é que estão essa atuação? Veja, Narciso, nós estamos retomando agora, nesse mês, o 100% presencial. Na pandemia nós tivemos aquele momento híbrido ali entre presencial e remoto. Na minha avaliação, prejudicou muito os trabalhos da Assembleia, mas era o que tinha. Afinal de contas, nós tínhamos colegas, né, na idade de risco, então a gente também tinha que preservar as vidas dentro do parlamento, tínhamos servidores nesse mesmo sentido, mas a casa, eu sempre digo isso, o presidente Luciano muitas das vezes discorda, mas eu sempre digo, a Assembleia pode produzir muito mais, Narciso. A Assembleia tem essa capacidade. Quando a gente olha, por exemplo, outras assembleias, a exemplo da Assembleia do Rio Grande do Sul, né, que já vem fazendo aí vários debates sobre retomada da economia, sobre a própria retorno da educação, e na Assembleia Legislativa, infelizmente, a gente não vê isso. Né? A gente vê que a gente está ali, muitas das vezes com coros baixos, muitas das vezes analisando determinadas proposituras que não vão mudar a vida do sergipano, e aí você vê a Assembleia que poderia, né, como eu disse, estar mais ao lado da população. O presidente fez agora esse plano de desenvolvimento, um plano esse que aponta, né, vários gargalos e várias falhas do estado de Sergipe nos últimos 10 anos, e aí a gente pergunta, presidente, e o que é que a Assembleia pode propor para mudar essa realidade, mudar esse cenário? Quando é que nós vamos ter aqui um debate, por exemplo, com estudiosos, com pesquisadores, com pessoas que possam nortear o que foi colocado nesse plano de desenvolvimento elaborado pela Assembleia? Você por propõe, exemplo, de certa forma, então, é um aprofundamento de discussões sobre este plano lançado pela Assembleia? Com certeza, Narciso. Senão a gente vai ficar, mais uma vez, com um documento, né, que aponta alguns caminhos, mas sem a gente conseguir caminhar por ele. Então, assim, se a classe, né, que gera emprego, gera renda no estado de Sergipe, né, precisa de uma atenção, seja para o desenvolvimento, seja para o crescimento do estado de Sergipe, por que não unir aqui a Assembleia, ficar como mediadora? Porque lá, por exemplo, um texto claro que está lá, nós temos que investir em inovação. Sergipe precisa, né, acompanhar o que está acontecendo em Pernambuco, acompanhar o que está acontecendo na Paraíba, no quesito inovação. Só que a gente não debate. Então, muitas vezes, uma empresa está precisando, né, que seja desenvolvido algum sistema, seja desenvolvida alguma ação, e muitas vezes nós temos a Universidade Federal, outras universidades aqui em Sergipe, que têm alunos que poderiam colaborar nesse desenvolvimento, e não há um link entre essas duas pontas. E a Assembleia poderia, ao meu ver, atuar nessa frente, né, fazendo que realmente todo aquele plano que a Assembleia construiu, investiu, também traga um retorno positivo para a Sergipe. E não fiquemos apenas ali no papel. E aí que eu digo, a Assembleia é a casa das discussões. O parlamento é o local apropriado, porque ali nós temos 24 deputados, cada um com seu mundo, com a sua cabeça. A gente pode colaborar muito
né, com o Poder Executivo e com o desenvolvimento do nosso Estado, que é isso que nós desejamos. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã o deputado estadual Geórgio Passos, líder da Assembleia, líder da oposição na Assembleia, não é isso? Vice-líder. Vice-líder. Hoje a líder é a deputada Kitty. A gente fez um fez rodízio. um revezamento. Perfeito. Começou comigo, passamos para o doutor Mas Samuel. só G3 ou G4 agora? G3. G3. Não volta mais do G4? Não. Não tem mais jeito, não? Não. Você quer conquistar sua moto ou seu carro a partir de R$ 7,00 por dia? Na Banese Corretora você encontra planos de consórcio a partir de R$ 7,00 por dia sem taxa de adesão e com lance embutido para ser contemplado rapidinho. E olha só, a entrega é garantida, seja por lance ou sorteio. Na Banese Corretora você conversa diretamente com especialistas de mercado sempre que precisar. Descobre qual o melhor grupo e melhor lance para você e investe de forma segura. São 7 contemplados todos os meses e conversando com os especialistas suas chances aumentam muito. Essa é a grande oportunidade de garantir sua moto, seu carro ou o que você quiser. Com as melhores taxas de mercado, acesse banesecorretora.com.br/consórcio. Consulte as condições, faça uma simulação grátis e aproveite. Consórcio Banese Corretora, para quem sabe aonde quer chegar. Rapidamente eu giro a informação com Magna Santana. 8h20, Magna. 8h20, Narciso Machado. Bom, falando agora aqui da praça da Câmara de Vereadores no município de Nossa Senhora do Socorro, onde aqui trabalhadores do município, servidores públicos, começam a chegar na praça para uma manifestação, uma assembleia que eles vão realizar aqui nessa área, uma assembleia conjunta. A Edjane Silveira, ou Edjane Pequeno, como é conhecida, que está aqui ao meu lado, tem presidente do sindicato também do Sinodonto e outros que estão chegando aqui, tem pessoal do SAMU, enfim, como ela disse, é uma assembleia conjunta. Explique pra gente o motivo desse ato aqui na sede do município. Edjane, bom dia. Bom dia, FM, né, FM Fã FM, né, Narciso, bom dia, Narciso. Aqui quem vos fala é Edjane, presidente do Sindicato de Servidores do município de Nossa Senhora do Socorro. Hoje nós estamos aqui em uma Assembleia Geral conjunta com todos os servidores do município, né, em virtude de que a nossa reivindicação é sobre a nossa reposição inflacionária, né? Nós já vínhamos negociando com o município, na verdade não houve uma negociação, essa é a verdade, porque várias vezes na tentativa de conversar com o município ou com a gestão pública, né, em uma mesa que foi criada, uma mesa de negociação sindical, que foi criada pelo próprio município e da própria gestão para podermos estar assim, trazendo as nossas reivindicações, né? E uma das nossas pautas, que é a reposição inflacionária, nas nossas tentativas, né, que foi frustrada, as nossas tentativas de negociação, por isso que nós estamos aqui, fizemos essa assembleia com indicativo de paralisação e greve, né? Isso vai ser decidido isso hoje aqui na Assembleia, né? Se nós vamos parar ou não, né? Se a gestão pública se manifestar, logicamente que não vai haver nenhuma paralisação, nenhuma greve. Hoje aqui é somente a Assembleia para decidir essa situação, certo? Não houve uma proposta Magna da parte do município, ele não nos trouxe uma proposta, por isso que nós estamos aqui. Só um minutinho. Você acompanha aí, Magna, os desdobramentos da Assembleia. Nós estamos com o tempo apertado, eu tenho que priorizar aqui o deputado Geórgio Passos, que já estava nos aguardando um pouquinho antes. Você acompanha a Assembleia, marca com os trabalhadores aí para a gente poder aprofundar esse assunto amanhã aqui no Jornal da Fã, tá bom, Magna? Pronto, certo. Ok, já vou pegar aqui os contatos. Pega os contatos e a gente agenda para amanhã. Posso deixar uma pergunta aí pro deputado, Geórgio? Claro, ele estava aqui já aguardando. Bom dia, deputado Geórgio. Bom, meu questionamento é sobre o projeto que está tramitando na Câmara, ou na Câmara Estadual, né, na Assembleia, e que o deputado estava em busca de informações em relação à questão de acesso, o CPF, ser fornecido algumas transações. Se o senhor pudesse até falar, se conseguiu alguma informação a mais sobre isso, deputado. À vontade, Geórgio. Magna, bom dia também para você. Foi aquela postagem que a gente fez, inclusive, lá no café. O projeto foi votado ontem, Magna. Bancada governista aprovou, mas segundo os colegas deputados de situação, diz que já era uma rotina que já existia na Secretaria da Fazenda, que estavam colocando em um texto de lei. Lógico que nós pontuamos a nossa preocupação com relação ao sigilo, né, do contribuinte, mas disseram que não teria nenhuma interferência nesse sentido. O projeto de lei aprovado vai à sanção, Magna. Deputado Geórgio Passos, eleições 2022, cidadania, como é que está se preparando?
Veja, nós estamos nos organizando, caminhando, né, acompanhando inclusive o próprio senador Alessandro Vieira em várias visitas a municípios sergipanos, geralmente no dia de sexta. Sexta-feira passada, por exemplo, estivemos em Lagarto, estivemos em Simão Dias, dialogando. Eu acho que todos os partidos estão fazendo esse movimento, lógico, com muita cautela, com muita reserva. Ainda estamos num período, né, de pandemia, mas o Cidadania está fazendo o seu dever de casa, né? Com certeza Cidadania e Podemos no próximo ano estarão caminhando juntos, dando alternativas ao eleitor sergipano. Sabemos, né, que o governo, Narciso, vai lançar 2 candidaturas a governador. O governador vai ter o governo vai lançar 2, não entendi. Isso, o governador, né, pelo que a gente percebe... Explique melhor essa situação. O governo, pelo que a gente percebe, vem com uma candidatura 01 e uma candidatura, vamos dizer assim, 02. Por que eu digo isso? Porque nós vamos ter um candidato do PT, que o PT até hoje faz parte da base do governo e não larga o osso. Então, para mim, vai ser uma segunda opção, né, que o governador Belivaldo Chagas vai colocar à disposição dos cidadãos sergipanos. Uma candidatura do PT e, lógico, uma candidatura do partido que ele faz parte, né, um partido que ele está ali com outras figuras, e nós no Cidadania Podemos, também iremos lançar nomes para a população fazer a sua avaliação no momento correto. Agora, ninguém tira da minha cabeça que as 2 candidaturas serão do governo, porque para mim seria muita incoerência, né? Imagine num debate um candidato do PT criticando, por exemplo, a gestão de Belivaldo, que está fazendo parte até hoje e não tiveram coragem de largar o osso. Então você acredita que trata-se não de uma ruptura, mas de uma estratégia política? Com certeza, na minha avaliação, Narciso, sim. Afinal de contas, eu acho que eles imaginam que próximo ano não tem eleição, que eles ganham por WO, né? Mas o povo está acompanhando, o povo está vendo, o povo está atento, né? Aí as redes sociais colaboram muito com isso, mas no momento, sim, é uma afirmativa que a gente sempre vem pontuando, onde a gente dá entrevista. O governador Belivaldo, né, se achando bem demais, vai lançar 2 candidatos. E aí tira dele aquele peso dele escolher entre um e outro. Ele coloca à disposição os 2 nomes e a população vai e faz a escolha. E todo esse confronto que a gente tem visto aí entre o PT, a base do PT, os membros do partido, essa retirada de secretaria, essas críticas que o próprio governador tem feito ao fato do PT ter lançado candidatos em 2020. Veja, Narciso, eles precisam, né, criar uma narrativa, precisam criar uma cortina de fumaça, né, para que esse plano dê certo. Mas para mim, quando eu vejo, né, tudo acontecendo, o secretário da Agricultura saiu, mas foi nomeado em outro cargo no mesmo diário oficial. Então a gente vê que muitas vezes o que se fala não é para valer nos bastidores da política palaciana de Belivaldo. Alessandro Vieira será o candidato do Cidadania? Veja, nós fazemos parte da Cidadania, nós trabalhamos por isso. Alessandro ainda não decidiu, ele está muito focado na questão da CPI, muito focado ainda em colaborar com o Brasil e com o Sergipe. Mas, por exemplo, é a minha opção, né? A gente sempre vem estimulando isso nos debates que estamos dentro do partido, que ele coloque sim o nome dele para avaliação, junto com os demais, numa disputa ao governo do estado de Sergipe. Alessandro teve uma projeção muito grande durante esse processo da CPI da Covid. O nome dele tem sido ventilado, inclusive, para uma possível candidatura à presidência ou vice-presidência. Como é que você vê isso? Veja, a gente fica feliz de ver que saiu daqui de Sergipe, né, uma pessoa assumindo um mandato no Senado, e que não é fácil, né, você conviver com pessoas que estão na política ali há vários anos e ele se destacar, mas eu espero que esse momento ele prefira ficar em Sergipe, dando essa oportunidade aos sergipanos. O Pedro de Itabaiana pergunta: deputado Jorge Passos apoia Bolsonaro ou não? Veja, não. Nosso partido Cidadania, isso está bem claro aí. No primeiro turno, não vai nem com Bolsonaro, nem com Lula. Vamos esperar aí o candidato da terceira via. Quem é que você torce que seja esse nome da terceira via, ou enxerga que pode ser esse nome da terceira via nacionalmente? Veja, Narciso, a gente espera que seja um candidato que consiga agregar, que consiga unir o país. O país está bem dividido, bem polarizado. Eu acho que não é o momento da gente estar citando nomes, mas que realmente haja uma conjunção de esforços, uma conjunção de forças de vários partidos, e lá, naquele momento, escolha algum nome que realmente venha com força numa terceira via. Porque, se isso não acontecer, nós vamos ficar mais uma vez entre Bolsonaro e Lula, e eu acredito que isso não é hoje o melhor mais para o nosso país. A gente está observando um 7 de setembro com um clima muito acirrado no Brasil. Como é que você acha que vai ser o desfecho dessa história? Acha que há conjuntura para uma ruptura democrática no país? Veja, eu acredito que não. Eu espero que aquela ideia sugerida pela advogada de Machado, um 7 de setembro de paz, né,
7 de setembro branco, né, prevaleça, que as pessoas realmente se conscientizem da importância, né, do nosso país manter, lógico, toda a conjuntura, fazendo com que, inclusive, a nossa Constituição seja cumprida, tanto de um lado quanto de outro. A gente espera, né, o bom senso, a sabedoria. Lógico que a manifestação não tem como ser reprimida, cada um tem que fazer a sua manifestação, agora pacífica, Narciso, sem querer confronto com as instituições, né? Nós temos aí a liberdade de expressão, mas a liberdade também tem limites, e eu vejo muito isso hoje, as pessoas achando que porque está na Constituição liberdade de expressão pode fazer o que quiser, e não é isso. Nenhum direito na nossa Constituição é absoluto, ele está, lógico, limitado no direito do próximo, mas temos que entender que determinadas pessoas querem, tanto de um lado defender A como defender B, mas o que a gente tem que preservar são as nossas instituições. O Carlos Miguel, colega radialista, pergunta aqui: então a candidatura do PT em Sergipe é uma candidatura laranja? Veja, eu não vou dizer que é laranja, porque eu creio que o próprio governo vai trabalhar, né, em prol aí das duas, e lá, Narciso, que é isso que eu venho fazendo a leitura. O governador vai lançar os dois, e lógico, no momento que as coisas apertarem, ele vai fazer a sua opção de candidatura. Não vou dizer que é laranja, porque vai existir a candidatura aí, apoiada inclusive com setores do governo. Para encerrar, eu tenho mais um ouvinte para interagir com Geórgio Passos. Vamos lá. Não atualizou aí não, meu caro Wendel Lessa? Então eu faço a pergunta aqui, ele mandou por texto também. É o Newton Coelho, ele quer saber em um segundo turno, 2022, você vota em Lula ou Bolsonaro? Na terceira via que vai estar lá com um desses dois. Isso é rápido, hein? O Newton tentou lhe apertar sem abraçar, mas você rapidinho se saiu, né, deputado? Deputado Geórgio, muito obrigado por sua presença aqui nos estúdios. Mais uma vez, pedimos desculpa aí pela demora, mas vamos marcar um outro momento com mais tempo para que a gente possa fazer essa interação mais ampla com os nossos ouvintes. Mais algo a destacar, fique à vontade, deputado. Na verdade, agradecer mais uma vez, Narciso, pela oportunidade, e estamos lá na Assembleia também fazendo um debate agora sobre o preço dos combustíveis e a incidência do ICMS na alíquota de 29%, uma das maiores do Brasil, e ontem, inclusive, fizemos questão de relatar o gesto do governador do Distrito Federal, que encaminhou um projeto de lei reduzindo a alíquota no Distrito Federal, um bom debate que nós estamos iniciando na Assembleia Legislativa de Sergipe. Esse rende. No mais, um bom dia a todos. Vocês estão propondo que o governo do estado reduza o ICMS? Veja, nesse momento que o preço está abusivo, absurdo, né, e a gente sabe que são uma conjuntura de fatores, eu acho que todo mundo tem que ajudar um pedacinho. O governo federal tem que fazer a sua parte, Petrobras tem que fazer a sua parte e os governos estaduais também. Porque do jeito que está, as únicas pessoas que batem palma para os aumentos de combustível da Petrobras são os governadores. Por quê? Aumentam sua arrecadação sem fazer esforço. E aí a gente não concorda também com esse cenário. Finalizo por aqui, desejando um bom dia a todos e sempre à disposição.